O Rotten Tomatoes já era uma das empresas mais controversas do entretenimento e agora a situação ficou ainda pior. Eu vou explicar para vocês por que as pessoas estão tirando um pouquinho de proporção, né, o que aconteceu envolvendo o Rotten Tomatoes e, como sempre, explicar para vocês por que o serviço, né, acabou se tornando uma coisa tão ruim em Hollywood, não só por causa do próprio Rotten Tomatoes, como também por causa do público em geral. Então, vamos lá! Então, pessoal, em primeiro lugar, antes de falar a respeito dessa controvérsia envolvendo, né, possíveis críticas sendo compradas aí por empresas de PR lá nos Estados Unidos, primeiro eu quero explicar para vocês o que é o Rotten Tomatoes e como funciona e por que muitas pessoas entendem errado e não defendendo o Rotten Tomatoes porque eles não fazem nada para modificar isso. Eles poderiam facilmente modificar a métrica deles para ficar um pouquinho melhor, para ficar um pouquinho mais claro para os consumidores, mas o Rotten Tomatoes, né, ao contrário do que muitas pessoas falam, não é um site que dá nota para os filmes. Ele é um site agregador de notas que críticos em geral dão para o filme. Os críticos têm que ser registrados lá, né? Eles têm que ser Tomato Meter Approved, né? Eles têm que ser aprovados pelo Rotten Tomatoes. E aí esses críticos vão lá, colocam a crítica deles dentro do sistema lá do Rotten Tomatoes e, como eu disse, eles agregam essas notas. Em alguns casos tem 500, 600 notas diferentes, em outros casos tem 5 ou 6 notas diferentes. Eles criam uma nota, né, que na verdade não é a nota média dos críticos. É isso que eu vejo que muitas pessoas acham que é o Rotten Tomatoes. Não é uma média dos críticos. É basicamente o percentual de críticos que deram uma nota positiva, né? Aí você tem lá 40%, quer dizer que 40% dos críticos deram uma nota positiva, 60% dos críticos deram uma nota negativa, né? Se 80% dos críticos deram uma nota 6, quer dizer que o filme vai ter uma nota de 80% no Rotten Tomatoes, mesmo que a média não seja 8. E isso vale para qualquer nota. Se um filme, por exemplo, tiver 60% em todos os críticos, 500 críticos entraram lá, deram nota 6. Óbvio que esse é um caso extremo, mas só para ilustrar para vocês, né, como funciona o Rotten Tomatoes. Se 500 críticos entrarem e derem uma nota 6, qual nota vai aparecer lá? Vai aparecer 100%, sendo que a nota média foi 6, né? Então não é uma nota sensacional, só que o filme vai estar lá com 100% de aprovação. Então isso já é algo que é muito fácil de ser manipulado, né? Porque as pessoas não entendem como funciona. Tem vários exemplos de filmes, né, que tem lá 75% de aprovação, aí você vai lá olhar a nota média é 5.8, 6, enquanto um filme que às vezes tem uma aprovação menor, a nota é maior, né, porque você consegue ver a média. É isso que eu acho que o Rotten Tomatoes está errado. Eles deveriam colocar a média dos críticos em maior destaque, né? Você vê lá 80% de aprovação, só que aí você pode colocar a nota maior do lado, né? Por exemplo, 7.5 ou 6.2, porque é muito comum você ver filmes com notas do Rotten Tomatoes parecidas, só que aí você entra na nota dos críticos e você vê uma disparidade muito grande entre as notas. Então, engana bastante. Eu concordo 100%, eu acho que o Rotten Tomatoes está completamente errado em não deixar de forma mais clara essas informações. Aí você tem do lado a nota do público, né, que também sofre de manipulações ali, né, como a gente viu no decorrer dos últimos anos. E o pior, né, na minha opinião, o pior que o Rotten Tomatoes faz é colocar a nota ao vivo, digamos assim, com poucas críticas. Por exemplo, é muito comum a gente ver o filme da Mulher Maravilha lá em 1984, pô, começou com uma nota excelente, pô, o filme tá indo muito bem, o filme deve ser sensacional, e aí a nota vai caindo, conforme mais críticas vão entrando na plataforma. Então, na minha opinião, a nota só deveria ir ao ar se é um filme de um grande estúdio. Pô, se é um filme da Disney, se é um filme da Warner, se é um filme da Universal, obviamente que esse filme vai ter pelo menos umas 200 críticas, então espera essas 200 críticas rolarem pra daí, né, você colocar
a nota no ar, porque 5 notas, 100% de aprovação. Aí você vai ver os 5 críticos foram os primeiros que assistiram, foram críticos que geralmente dão notas boas para aquele determinado estúdio e assim por diante, então acho que fica muito fácil de manipular dessa forma também. A gente viu a mesma coisa acontecendo com Quantum Mania, então eu acho que existem muitos problemas com o Rotten Tomatoes, só que eu acho que as pessoas estão tirando um pouquinho de proporção o problema que foi apresentado pela revista Vulture. E novamente, eu não tô negando que tenha acontecido, porque de fato aconteceu, tem provas, né? A reportagem em si foi perfeita, né, nesse sentido. E o que a reportagem diz? A reportagem basicamente diz que tem uma empresa de PR, né, que é Relações Públicas, que utilizou, que deu R$50 basicamente para alguns críticos darem uma nota positiva ou não darem uma nota positiva, né? Ele incentivou os críticos a darem uma nota positiva para o filme Ofélia, né? Que é um filme com a Daisy Ridley e assim por diante. Ele estava com uma nota negativa, ele acabou passando da meta, né, dos 60% lá no Rotten Tomatoes e o filme acabou depois disso sendo vendido para uma distribuidora. Então muitas pessoas estão vendo isso como uma grave manipulação, o que de fato é, né? Alguns críticos deram notas positivas incentivados por essa empresa de relações públicas, só que pelo que eles desvendaram até agora, foi um filme ou pelo menos um punhado de filmes dessa empresa em específico, que eu vou mostrar para vocês aqui na reportagem, e não um problema, né, de todos os filmes. Eu tô vendo muitas pessoas justificando, olha a nota de Batman vs Superman, é óbvio que Rotten Tomatoes é manipulável e etc. Olha a nota de tal filme, olha a nota do outro filme. Então as pessoas estão falando que isso é um problema no Rotten Tomatoes como um todo. Tanto a Marvel quanto a DC, né, fazem essas coisas de chamar críticos que já têm uma propensão um pouco maior para dar notas positivas, por isso que a gente vê muitos desses filmes estreando lá em cima no Rotten Tomatoes e depois despencando, só que o problema que foi apresentado pela revista Vulture não é um problema tão grande, né? Um problema mais localizado de críticos que aceitaram dinheiro para possivelmente dar uma crítica positiva. Então não dá pra gente simplesmente sair apontando o dedo para todos os críticos de cinema, porque muitos deles têm, né, uma ética muito grande, muitos deles não aceitariam dinheiro para falar bem de um filme. Então essa, como eu falei, é a reportagem do Vulture, The Decomposition of Rotten Tomatoes. Eu não vou ler por aqui, eu vou dar uma olhada na notícia que o Omelete fez, porque eles deram uma resumida, eu li a reportagem inteira, né, só que é muito grande, tem muitos detalhes diferentes, né, para abordar aqui com vocês, mas é uma reportagem, como eu disse, que ficou muito bem feita. Né, ó, aqui eles estão falando, ó, eles usaram uma imagem bem legal, né, do tomate podre, e eles estão focando principalmente aqui, eles nem estão focando tanto assim nesse caso, né, ó, da empresa que eles citam aqui, ó, que é a empresa Bunker 15, né, ou Bunker 15, e esse filme, Ofélia, eles não conseguiram outros grandes exemplos, né, de filmes que sofreram com essa manipulação direta, né, digamos assim, de uma empresa pagando. Essa empresa pode ter sido contratada pelos produtores, porque o filme ainda não tinha uma distribuidora, né, o filme conseguiu uma distribuidora depois que essa nota aumentou, pode ser por causa da nota, pode ser que não tenha sido diretamente por causa disso, né? Só que eles estão focando aqui principalmente nos problemas do Rotten Tomatoes como um todo, e as conclusões dessa reportagem, na minha opinião, são um pouco exageradas e até um pouco elitistas, né? Eles falam em diversos momentos aqui, eles citam o Roger Ebert, né, que era conhecido como um dos maiores críticos. Eu acho que é o meu crítico favorito, eu lia praticamente tudo que ele lançava, né? Desde que eu era criança eu já lia as críticas do Roger Ebert, só que o Roger Ebert também foi muito acusado, ele tinha o programa Ebert e Siskel, né, o Siskel e Ebert, que eles davam thumbs up ou thumbs down, né, seria dedão pra baixo ou dedão pra cima, e eles já eram duramente criticados, porque as pessoas falavam que eles estavam somente reduzindo os filmes a um joinha pra cima, um joinha pra baixo. Então as mesmas críticas que Rotten Tomatoes sofrem hoje, o Roger Ebert, os críticos, né, o Gene Siskel, que era o parceiro dele, os críticos da época também sofriam, muitas pessoas não gostavam nem das estrelinhas, sempre tiveram pessoas mais puristas que gostam do texto ali, você tem que ler o texto para tirar sua própria conclusão. Então esse é o grande problema do Rotten Tomatoes, só que nessa manipulação eu acho que o Rotten Tomatoes não teve um papel tão importante. Possivelmente eles sabiam, né, que a Bunker 15 estava fazendo isso, estava manipulando,
Talvez sim, talvez não. Como eu disse, foi um filme, né, que foi desvendado isso. E eu acho que se o Vulture tivesse conseguido desvendar outros, com certeza eles teriam citado nessa reportagem, porque é uma reportagem bastante completa. Então é um problema bastante isolado de um filme que não é nem atual, né? O filme já é mais antigo. Eles pegaram e-mails ali que os próprios críticos forneceram, né? Eles conversaram ali com bastante gente e provaram que de fato aconteceu nesse filme em específico, mas as pessoas já estão extrapolando, dizendo que acontece em basicamente todos os filmes, que Rotten Tomatoes é uma organização corrupta e assim por diante. Eu não concordo tanto com isso, pelo menos com base nas informações que foram fornecidas. E como eu disse, a própria conclusão é que os críticos antigos eram muito melhores. A conclusão aqui, quase no finalzinho, eles dizem que, porque muitos críticos muito competentes foram aposentando e outros não substituíram. Sendo que hoje, o que tem de crítico excelente aqui no YouTube, eu não acompanho muito porque eu simplesmente não assisto muitos vídeos de críticas hoje, porque eu acho que influencia na minha opinião, né? E eu acho que isso não é tão interessante assim, porque eu, como produtor de conteúdo aqui no YouTube, não gosto, né, que a minha opinião seja influenciada por outros vídeos. E como eu disse, eu acho que tem todo um subcontexto nessa reportagem da velha mídia, dos jornalistas de respeito que escrevem as suas críticas e assim por diante, porque tem um momento aqui que eles argumentam que o Rotten Tomatoes meio que foi por água abaixo quando eles adicionaram 1000 críticos nessa última leva de críticos que eles adicionaram por causa, né, de vários motivos, porque eles basicamente queriam incluir os críticos digitais também, porque o Rotten Tomatoes era praticamente reservado somente para críticos de papel, né, ou críticos da televisão e assim por diante. Aí eles aumentaram esse volume e a reportagem está basicamente falando que o serviço foi por água abaixo depois que isso aconteceu. E eu acho que do mesmo jeito que tem pessoas que são mal intencionadas, né, digitalmente, tem pessoas que são mal intencionadas também no papel, né? Eu não acho que exista uma diferença tão grande assim. Talvez a quantidade tenha sido muito, adicionar 1000 críticos de uma vez, possivelmente sim, né, mas eu não acho que dá pra gente criar esse paralelo, né, que os críticos de jornais são excelentes, os críticos de revistas e assim por diante, enquanto os críticos digitais são uma porcaria. Tem muitos vídeo essays aí, né, que são sensacionais, que conseguem aprofundar muito melhor um assunto do que simplesmente uma coluna em um jornal. E finalmente, né, para concluir, não só o Rotten Tomatoes tem uma parcela da culpa, os críticos que aceitaram esse dinheiro têm uma parcela da culpa, o Bunker 15 obviamente tem uma parcela gigantesca da culpa por tentar incentivar os críticos a darem notas positivas para determinados filmes, mas eu acho que o público também tem uma parcela grande da culpa. Eu não gosto, por exemplo, quando vai chegar um filme novo, tem 2 críticas, 3 críticas, 5 críticas lá no site, né, no Rotten Tomatoes, e as pessoas começam a postar que nem louco, olha, 80% de aprovação, 80% de 5 críticos, 1 deu uma nota negativa, isso já gera uma nota de 80%, então a hora que aumentar para 10, se 3 críticos derem uma nota negativa, já caiu para 60%, né, além desses 5 que já tinham, e aí a nota vai mudando muito. Então essa onda, né, que hoje com Twitter, com Instagram, com TikTok, todo filme novo que vai chegar, a gente vê essa onda avassaladora de postagens, inclusive páginas que hoje estão metendo pau, né, no Rotten Tomatoes. Praticamente todos os filmes que saem vão lá, né, e postam. E por isso eu acho, né, que existe um pouco de participação, não só do público, como também das páginas menores, né? Eu acho que não é só o Rotten Tomatoes que está transmitindo as informações de forma errada. Eu acho que as pessoas, elas não entendem, ou pelo menos elas entendem e transmitem de forma um pouquinho equivocada as informações do Rotten Tomatoes. Porque eu vejo várias comparações entre filmes. O filme tal teve uma nota de 60%, enquanto o outro teve uma nota de 40%. Só que aí você vai ver a média dos críticos, a média é basicamente a mesma. Aqui, eu entrei no Rotten Tomatoes, eu não vou nem fuçar muito, não salvei nenhum. Eu só queria mostrar pra vocês, como chutando aqui completamente a gente consegue descobrir alguma situação parecida, Eu nem vou olhar a televisão, porque pra mim televisão é pior ainda. Vamos dar uma olhadinha nesse filme aqui do Adam Sandler. Tomato Meter, tá vendo? 93%, 64% do público. Ele não mostra a nota do crítico, eu acho que já deveria estar aqui do lado, Por exemplo, vamos ver qual que é a nota. Uma nota 7.
Então vocês veem aqui que um filme que tem 93% de aprovação tem uma nota 7, que, convenhamos, não é uma nota tão boa assim. Vamos entrar aqui, por exemplo, ó, no My Animal, só para ter um exemplo aqui. 74%, uma nota 6.1. Então aqui a nota caiu um pouquinho. Aqui, Good Boy, uma nota 7.3. Então o filme do Adam Sandler, com 93% de aprovação, tem uma nota 7. Esse filme com 91% tem uma nota 7.3. A gente já vê que mudou. Só que outra informação importante também é o volume de críticas, ó. Somente 11 críticas. A gente não sabe quem são esses 10 críticos. A gente até consegue descobrir. Só que a gente não sabe, né, se aqui tem 2 ou 3 críticos que são amigos pessoais do diretor, que foram lá e deram uma crítica positiva. É muito manipulável, né? E eu não tô fazendo campanha pro Rotten Tomatoes acabar. Eu acho que as pessoas têm o direito de interpretar da forma que elas quiserem. Eu não acho que o Rotten Tomatoes influencia tanto assim quanto as pessoas falam nas bilheterias. Tem muitos filmes bilionários com notas do Rotten Tomatoes péssimas, né? Filmes pra família, Transformers da vida, os filmes dos Velozes e Furiosos. Então eu acho que não existe essa correlação que muitas pessoas tentam cravar que existe, né? Que os filmes eles são totalmente influenciados pelo Rotten Tomatoes. Eu acho que não é o caso, né? Se as pessoas gostam do filme, o boca a boca é positivo, o filme vai bem. Se as pessoas não gostam do filme, o filme não vai tão bem assim. Óbvio que tem casos, né, diferentes. E só voltando naquilo que eu tinha falado, ó, 83%, né, de aceitação contra 93% do filme do Adam Sandler. Só que a nota aqui é 7.2 contra uma nota 7 do filme do Adam Sandler. Então um filme que deveria ter uma nota pior, na verdade tem uma nota maior no Rotten Tomatoes. Isso é questão de interpretação, é só as pessoas pararem de compartilhar também de forma fria, né, sem nenhuma análise por cima, compartilhar no Twitter, compartilhar no TikTok, no Instagram. Olha, o filme abriu com 90%, tá? Isso não quer dizer absolutamente nada, né? Eu me lembro muito bem quando Mulher Maravilha 1984 chegou, inclusive quando Batman vs Superman chegou, né? Quando Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Olha, o filme do Homem-Formiga e a Vespa abriu com 80%. Passaram-se alguns dias, o filme já estava próximo dos 60%. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de discernimento. Óbvio que nessa situação o Rotten Tomatoes poderia ter feito alguma coisa para prevenir que isso tivesse acontecido. Talvez eles até já soubessem previamente, né, que essa manipulação acontecia. Mas, como eu disse, o Rotten Tomatoes tem muitos problemas, mas esse que as pessoas estão falando não é um dos mais graves, né? É um problema muito localizado. Eles já soltaram ali uma espécie de pedido de desculpa, falando que isso não vai acontecer mais, que eles prezam pela qualidade, assim por diante, aquele textinho bem padrão que não vale nem a pena eu mostrar aqui para vocês, mas eles já se defenderam nessa situação, já excluíram algumas críticas, né, o que levou muitas pessoas a suspeitarem que pode ter acontecido em mais ocasiões, só que pode ser que eles tenham excluído as críticas, né, desses determinados críticos, né, e todas essas acusações, né, contra o Rotten Tomatoes, contra essa empresa, são de 2018 e 2019, então eu acho que se isso acontecesse com tanta frequência, eu acho que muitos outros casos já teriam sido desvendados também. Então é um sistema completamente manipulável, que é óbvio que os estúdios vão se aproveitar, como eles se aproveitam de praticamente todas as coisas. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham do Rotten Tomatoes como um todo. Eu não olho mais notas do Rotten Tomatoes, né, eu gosto de citar aqui para vocês, principalmente a nota do público, né, às vezes eu cito a nota do Rotten Tomatoes, porque eu vejo muitas pessoas compartilhando, mas eu também não acho que seja uma métrica ideal. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.